Lição 8. Confessando e abandonando o pecado. Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que alegria, que prazer, mais uma vez aqui estarmos, eu aqui, você aí, para juntos aprendermos mais e mais da palavra de Deus. Como diz Hebreus 4:12, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é penetrante. E se você se render à palavra de Deus, crendo que ela é inspirada, que ela é a verdade, você será ricamente abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. O texto áureo diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. É a santa palavra de Deus. Os textos escolhidos: Salmo 51, 1 a 12, 1 João, capítulo 1, verso 8 ao verso 10. Passagens bem conhecidas dos amantes, dos leitores da palavra do Senhor. Nós podemos analisar, quando tratamos deste assunto, confessar o pecado, abandonar o pecado, isso prova para nós que nós somos, nesta peregrinação para o céu, tentados ao pecado, ao fracasso, à queda. Por diversas vezes, já fizemos citação de Mateus 26:41, quando o próprio Senhor Jesus nos alertou da importância, da necessidade de vigiarmos, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. De modo que podemos ser assediados, tentados, desafiados pelo poder do diabo, da carne e do mundo. Não podemos descansar. A importância de vigiar, de estar atento, de ter todo o cuidado para não fracassarmos, deve ser sempre algo constante de vigilância, de santidade e de todo o cuidado. É importante dizer aqui que a sociedade de hoje, bem como muitos intérpretes, não veem o pecado como nós vemos, como iniquidade, como algo maléfico, como algo que nos incita a viver fazendo aquilo que contraria a vontade de Deus. Pela Bíblia, sabemos em Romanos 6:23 que quem trabalha para o pecado recebe o seu salário, a morte. É dito pelo próprio apóstolo São Paulo: o salário do pecado é a morte. Porém, nós podemos dizer que hoje, algumas pessoas não veem o pecado como sendo algo maléfico, mas consideram-o apenas como uma fraqueza, ou então a algo que está ligado ao ambiente, a aspectos hereditários, bem como às necessidades. Veja que é assim que muitos, nos tempos odiernos, estão tratando a palavra pecado, igualando-a a um problema, a uma necessidade, a uma crise, a uma falha. Porém, a Bíblia, quando ela usa a palavra avon para iniquidade no hebraico, e ratá é pecar para errar o alvo, e a outra palavra, ela salienta o nosso pecado original, o nosso lado maléfico. De modo que, quando o salmista Davi, nesta referência, que já foi aqui citada, do Salmo 51, ele diz: eis que iniquidade eu fui formado, ele não está fazendo alusão ao pecado cometido com Batseba. Ele está fazendo alusão ao pecado original, à sua natureza pecaminosa na sua essência. Quando nós estudamos o Salmo de número
32, aí nós podemos perceber que o salmista ali escreve o seu pecado relacionado a Batseba, fugindo dos princípios divinos da própria orientação da palavra de Deus. Então não podemos olhar para o pecado apenas como uma simples fraqueza, como uma necessidade humana, ou apenas ligada à fraqueza humana, ou a um ambiente, ou a questões hereditárias. À luz da Bíblia, o pecado é aquilo que fere a santidade de Deus. É a quebra da comunhão com Deus. O pecado ofende a Deus. De modo que é assim que as Escrituras Sagradas apresentam o pecado. Quando nós analisamos 1 João, capítulo 1, verso 8, João diz que aquele que diz que não tem pecado não é verdadeiro, é mentiroso. Portanto, nós devemos ter todo o cuidado para não sermos vítimas desse vilão, desse pecado que fere a santidade de Deus. Assim, na nossa caminhada para o céu de glória, podemos falhar, fracassar e até pecar. Mas se houver a verdadeira confissão, o Senhor Deus, Ele nos dá a vitória. O Senhor Deus, Ele perdoa aquele que confessa e deixa o pecado. Aquele que confessa e abandona o pecado. É isso que está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar. Essa é a promessa bíblica da parte de Deus. Porém, nós não podemos seguir a trilha ou o velho ensino do gnosticismo que negava o pecado. Devemos seguir aquilo que a própria Bíblia diz, que a própria palavra de Deus fala em relação ao pecado. O salário do pecado é a morte, porque a morte entra no mundo, Romanos 5,12, por causa da consequência do pecado. E nesta lição, nós estaremos abordando sobre o primeiro ponto, a confissão de pecado. Qual a relevância disso? Ponto 1, vamos definir o que é, na verdade, o verbo confessar. Vamos falar, no subponto 2, sobre a confissão bíblica de pecado. E no subponto 3, o simbolismo da confissão de pecado. Ponto 2, o perigo do pecado não confessado. Iremos falar sobre os males dos pecados não confessados, a consequência do pecado de Adão e Eva, as consequências do pecado do rei Davi. E, por fim, no terceiro ponto, a confissão de pecado, que é o caminho para a restauração e para a cura. Confessando o pecado a Deus, alcançando cura e restauração conforme a própria palavra de Deus. Ou seja, essa temática ela está orbitando nesses 3 pontos que são de suma importância para todos nós. Então, em primeiro lugar, nós podemos fazer a seguinte interpelação: o que é confessar? Qual o sentido desse verbo confessar dentro da contextura bíblica? Você pode analisar 1 Reis, capítulo 8, verso 33. Vai aparecer aí o verbo iadar. Esse verbo iadar no hebraico, ele tem o sentido de confessar ou confessar o nome de Deus. Veja que nós fizemos aí essa expressão desse verbo iadar, que vem da raiz radar, que quer dizer estender a mão. De modo que no Antigo Testamento, esse verbo ele aparece 900 vezes e traz a ideia de tomar conhecimento, de saber, de reconhecer. E assim nós podemos analisar que está atrelado à confissão de pecado. Isso nós podemos perceber lendo o Salmo 32, você que tem a sua Bíblia, vamos ler comigo. Salmo 32, verso 5. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então veja que esse verbo confessar, a ideia que se tem pelo próprio conteúdo bíblico é que, na verdade, é a pessoa confessar o nome de Deus, é a pessoa tomar conhecimento, é saber, é reconhecer. Quando a pessoa confessa o seu pecado, ela está reconhecendo a sua maldade, está reconhecendo a sua transgressão, está reconhecendo a violação cometida contra os princípios bíblicos da própria palavra de Deus. Assim, quando nós analisamos a história da peregrinação de Israel para a terra prometida, o grande mal que fez com que Israel não desfrutasse de uma comunhão perfeita com Deus e muitos fossem sepultados no deserto, jogados os seus corpos no deserto, simplesmente porque cometeram o pecado contra Deus. E assim nós podemos perceber, à luz da Bíblia, que Israel sempre cometeu o pecado contra Deus, ferindo a Deus, e necessitava da confissão. Vamos analisar Levítico 26. Você que tem a sua Bíblia, você pode ler comigo aqui, Levítico, capítulo 26, a palavra de Deus, ela nos diz assim, no verso 17. Está escrito assim: E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecerem de vós se assenhorarão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Veja que Israel sempre estava pecando contra Deus. E pelo fato deles pecarem contra Deus, o Senhor mandava as consequências, as maldições contra esse povo, porque não valorizavam a Deus, a comunhão com Deus. Olha o verso 40 deste mesmo capítulo, que está escrito assim na palavra de Deus. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo. Então veja que Israel, na peregrinação para a terra prometida, eles sempre estavam pecando contra Deus. Esse povo estava contrariando a vontade de Deus. E assim, eles pecavam, mas muitos reconheciam e confessavam os seus pecados, se voltando para o Deus Todo-Poderoso. Você pode ainda meditar em Deuteronômio 28, 25, e também você vai compreender esta verdade. Aqui está uma lição sumamente importante para nós. Querido professor, fale na sala de aula, fale aos seus alunos que nesta jornada nós podemos até pecar, mas o caminho para voltar a uma comunhão verdadeira com Deus é a confissão dos nossos pecados. Então, o verbo iadar, ele traz esta conotação bíblica. Ainda podemos salientar que nós temos a presença do verbo grego, que está aparecendo aí para você, homologeo. Esse verbo homologeo, ele quer dizer a mesma coisa que o outro, ou concordar com, consentir, conceder, que é composto primeiramente da raiz homo, que quer dizer junto, e logos, que quer dizer o ato de falar. Então, nós podemos entender que esse verbo confessar no grego, ele traz esta conotação: concordar com, consentir ou dizer a mesma coisa que o outro. Esse é o sentido desse verbo. Mas você aparece aí também em Mateus capítulo 3, verso 6, o seguinte verbo que nós temos aí no grego, exomologeo. Exomologeo, esse verbo aí, ele está dando a ideia de confessar, professar, reconhecer abertamente e alegremente para a honra de alguém. É celebrar, é dar louvor, é prometer publicamente que se fará algo, é comprometer-se.
Este é o sentido que aparece aí em Mateus capítulo 3, verso 6, para esse verbo que na verdade é o verbo confessar, como nós estamos dando essa definição. Assim, confessar na verdade é declarar o que se sabe. Tomou conhecimento que pecou, tomou conhecimento que fracassou, que errou, que feriu, confesse. Chegue para Deus e confesse os seus pecados. Por quê? Quando há confissão de pecado, conforme o Salmo 32, verso 5, o Senhor Deus, ele traz bênção, ele traz paz, ele traz a alegria de volta para nós quando há arrependimento e confissão de pecado. É isso que podemos analisar quando lemos Romanos, no capítulo 10, olha aí, verso 9. Saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, olha aí, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o caminho para a bênção, para a restauração, é a confissão. Se você pecou, se você falhou, não fique como Adão, esperando ver como Deus vai agir. Essa foi a atitude de Adão quando pecou, quando lemos Gênesis 3. O melhor caminho, quando você pecar, é confessar. Porque aonde há confissão verdadeira, o Senhor Deus está pronto para perdoar. É claro, nós vamos analisar isso ao longo de toda a Bíblia, mas nós podemos perceber essa realidade bíblica. Quando folheamos as páginas das Sagradas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós podemos perceber a ideia que se tem da confissão de pecados. Essa ideia, ela está no Velho Testamento e está no Novo Testamento. Citamos, por exemplo, passagens lá no livro do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Mas no Salmo 32 também nós temos a confissão. No Novo Testamento, fizemos aqui a citação de 1 João capítulo 1, versículo 9. Ou seja, essa ideia de confissão de pecados não é uma criação pastoral, não é uma invencionice nossa, está presente na própria palavra de Deus. Quando o ser humano peca, ele precisa reconhecer que pecou e fazer confissão do seu pecado, pois assim ele terá o perdão. Veja que o perdão só é possível aonde há confissão de pecado. Se você ocultar o pecado, se você tentar macular, se você tentar esconder, não há perdão para você. Deus só concede o perdão quando há confissão de pecado. E isso está claro. Mateus, no capítulo 5, há necessidade de você voltar-se para o seu irmão, esse texto diz isso, e perdoar-se com ele. Então, quando há arrependimento, quando há confissão de pecados que se cometeu contra Deus, contra a sua palavra, e a pessoa se arrepende, então, a partir da confissão, você tem uma nova vida, porque o seu coração é transformado, você é perdoado, entra na comunhão com Deus, recebendo dele o perdão. Isso está em Neemias capítulo 1, verso 6, Salmo 66, 18, Lucas 18, ou seja, quando você lê do 9 e 14. Aonde há confissão, o Senhor Deus, ele traz uma nova vida, uma nova restauração espiritual para você. Então, reconheça o seu pecado, não esconda. Pecou, meu querido irmão, confesse o pecado e o Senhor Deus, ele vai te dar vitória. Talvez você me pergunte, pastor Zéu, e quais são os males dos pecados não confessados? Não precisa tanto rodeio. Quando você olha para Gênesis, você vê que o pecado de Adão, quando eles não confessaram, trouxeram grandes consequências para as suas vidas. E uma delas está em Gênesis 3, verso 24. O que foi que aconteceu com esse casal? Logo que eles pecaram, olha aí a passagem bíblica, Gênesis 3, 24, diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha a primeira consequência.
perderam a paz do jardim, perderam de viver naquele ambiente tão agradável. É isso que o pecado faz. O pecado rouba os teus privilégios. O pecado tira a tua paz. E o pecado não confessado, ele vai gerando morte. São os males dos pecados não confessados. Você pode observar o pecado na vida de Davi, segundo Samuel capítulo 12, verso 10 a 12. Quando você atenta para esta passagem bíblica, veja que a partir daquele momento que Davi pecou e não confessou os seus pecados, grandes consequências vieram para a sua vida, para a sua casa, para a sua moral. Querido irmão, nós devemos levar a sério isso, porque quem trabalha para o pecado recebe o salário do pecado. Observemos essa passagem bíblica de 2 Samuel, você que tem a sua Bíblia, no capítulo 12. Vamos ler essa passagem bíblica, 2 Samuel 12, 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então veja que com o pecado de Davi, Davi escondeu o seu pecado. Ele não confessou o seu pecado. Veja bem, foi preciso Natã fazer uma parábola, uma metáfora e falar ao rei, de modo que ele se encolerizou, ele tentou agir e o profeta disse: tu és este homem. Veja bem, ele não confessou. Na verdade, ele foi impactado e depois que a verdade foi revelada, então ele confessou o seu pecado. Mas as consequências não deixaram de vir para Davi. E nós podemos perceber que quando lemos o Salmo 32, o seu pano de fundo está ligado a esse capítulo de 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, revelando, na verdade, o senso de culpa que marcava e que marcou o coração de Davi, porque Davi ocultou seu pecado. Estudiosos dizem que ele fez isso por aproximadamente quase um ano, o que resultou para Davi em enfermidades morais, enfermidades físicas, aflição física e dores que o levaram a gemidos. Veja que o pecado não confessado gera uma culpa tremenda. O pecado não confessado derruba a tua moral. Dizem que Absalão se levantou contra Davi porque ele percebeu que o pai não era mais aquele homem de uma moral bem estabilizada. Não adianta, queridos. O perdão vem de Deus, mas quando se peca e isso se torna conhecido, a moral ela é abalada. Principalmente quando o pecado não é confessado. Todos criticam, todos falam, de modo que pecado não confessado gera morte. Mas não somente a morte espiritual, mas traz consequências morais, aflição físicas e dores e gemidos. Foi assim. Mas o próprio salmista diz que quando ele fez isso, persistindo em esconder o pecado, ele trouxe grandes males para a sua vida. Portanto, nós devemos fugir do pecado. Encobrir o pecado não é o caminho correto. Davi ocultou o seu pecado, encobriu o seu pecado e trouxe esses males para a sua vida. Porém, quando a pessoa se volta para Deus em total arrependimento e confissão, Deus abençoa e Deus perdoa. É isso que Provérbio 28:13 diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Isso você pode ler também no filho pródigo, que quando volta para a casa do pai, Lucas 15:18-21, você vê que o próprio Deus abençoa. Sabe por quê? Porque Deus abençoa porque houve confissão de pecado. Em Lucas 15:7, o filho diz: eu vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer: pequei contra ti.
Então, pecou, meu querido. Não fique encobrindo o pecado, acusando a igreja, acusando a liderança. Reconheça o teu pecado. Confesse, deixe. E ainda que todos falem de você, mas quando houve uma confissão sincera, um arrependimento verdadeiro, você vai ter a comunhão de volta com o Pai e uma vida estabelecida com Ele. Ele vai te dar a melhor veste, um anel, sandálias e vai ter uma festa especial para você. Ok? Então, no segundo ponto aqui da nossa lição, nós podemos perceber que o autor ele está tratando do perigo desse pecado não confessado. E estamos aqui apresentando esses males que podem trazer para a sua vida. Nós podemos pegar aqui alguns personagens que tiveram vidas horríveis, comprometedoras, mas quando confessaram seus pecados, foram totalmente perdoadas por Cristo. A mulher pecadora, quando a gente lê João 8, Jesus perdoou o pecado dela e defendeu ela perante os acusadores. Mas no verso 11 ele diz, vá e não peques mais. O ladrão na cruz que tinha cometido atos horríveis, quando você lê Lucas 23, 41 a 43, ele reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado e Jesus garantiu a entrada no paraíso. O Senhor está pronto para te perdoar, mas você precisa confessar e abandonar os seus pecados. É isso que a própria palavra de Deus, ela quer mostrar para nós dentro dessa perspectiva bíblica. E o interessante é que quando o cristão ele faz a confissão de fé, essa confissão de fé que envolve, na verdade, agora um novo crer em Cristo, se voltar para Cristo, ele tem uma vida totalmente abençoada. Nós temos na Bíblia a confissão, que é chamada de confissão terapêutica, quando nós lemos Tiago, lá pelo capítulo 5, verso 16, quando na verdade se chama o ancião para pedir a oração pelo enfermo e a confissão, alguns falam que essa confissão ela é terapêutica. Mas também nós temos, fora do contexto bíblico, a confissão auricular. Essa confissão auricular, que é da Igreja Católica, ela não tem respaldo bíblico, por isso que nós não aceitamos. Eu quero abrir um parêntese para fechar aqui o assunto, é que alguém hoje na atualidade diz assim, eu não preciso confessar meu pecado a pastor, eu não preciso confessar meu pecado a homem. Se eu adulterar, se eu pecar, se eu fizer alguma coisa, eu confesso a Deus e Deus perdoa o meu pecado. Vamos analisar essa questão à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, nunca no Velho Testamento ou no Novo Testamento o homem confessou o seu pecado ao homem, mas confessava a Deus. Na prática litúrgica do Velho Testamento, quando a pessoa levava o animal, o livro de Levítico fala isso, ele se identificava com o animal, fazendo a transferência de ato simbólico do seu pecado para aquele animal. O sacerdote oferecia a Deus, e Deus era quem concedia o perdão do pecado daquela pessoa. Isso está na Bíblia, ou seja, em primeiro lugar, nós direcionamos os nossos pecados, a nossa confissão a Deus, porque sabemos que somente Deus pode perdoar pecados. Quando nós lemos Mateus capítulo 9, verso 6, essa temática era compreendida pelos judeus assim. Somente um que pode perdoar pecado é o Deus Todo-Poderoso. Isso está claro na palavra de Deus. Quando nós atentamos para os homens, agora vem o mais importante. Os homens perdoam pecado? Vamos analisar. Quando nós lemos Êxodo 32:30, a Bíblia diz que Moisés, ele chegou e vendo o povo em pecado, ele diz, quem é do Senhor, venha para cá. Ou seja, Moisés, ele tinha autoridade para fazer aquele ato de perdão do povo. É isso que está no 32 de Êxodo. Quando nós lemos o Salmo 106, verso 23, Moisés foi colocado por Deus na brecha para livrar o povo da ira divina. Veja que Deus trabalha com homens, ok? Nós precisamos atentar para isso. Agora, quando nós olhamos para Pedro à luz de Mateus 16, 18, 19,
nós compreendemos claramente que Pedro foi um apóstolo escolhido por Deus. Ele não foi o primeiro papa, ele não recebeu poder para perdoar pecado, não. Como ele recebeu autoridade para continuar o trabalho de Cristo, em Mateus 18:18, os outros apóstolos também eles receberam. Agora, quando nós lemos Mateus, vamos lá para o texto bíblico, Mateus capítulo 10, verso 40, olha essa passagem bíblica, Mateus 10, verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, todos os escolhidos por Deus, através de Cristo, foram escolhidos, foram colocados para representarem Cristo aqui na terra. Ou seja, quando um membro se dirige ao pastor para confessar o seu pecado, o pastor se junta com o crente naquele ato de confissão que ele está arrependido e ora a Deus entregando aquele crente ao Pai Eterno. Porque o homem aqui na terra, o pastor, o líder, o escolhido, ele foi colocado para representar Deus aqui neste mundo. É claro, se você pegar Atos capítulo 10, o anjo não orou pelo Cornélio. O anjo não declarou que Cornélio estava perdoado. Sabe quem fez isso? O próprio anjo diz, manda chamar a Pedro. Efésios 4, 11, 12, deixa claro que Deus colocou homens nesta terra para lhe representar. Assim como colocou Moisés. Em Êxodo 7, primeiro, Moisés é chamado de Deus. Por quê? Porque ele estava assumindo a responsabilidade colocada por Deus. Um pastor comprometido, um homem de Deus, é colocado à frente da igreja para representar a Deus. Então nós não podemos desprezar a liderança. Basta você ler Hebreus capítulo 13, o verso 17, e compreender que a liderança ela foi colocada por Deus para o nosso bem. Assim, quando um membro confessa o seu pecado perante o pastor e o pastor leva a restauração dele perante a igreja, todos passam a viver em comunhão e a igreja tem uma paz verdadeira. Querido irmão, eu quero te dizer, o caminho para a cura, o caminho para a restauração não é encobrir o pecado, é confessar. Confesse e deixe e o Senhor Deus te dará a vitória. Não tente encobrir, não tente passar a mão, não tente esconder. Se você adulterou, se você fez um pecado grosseiro e vem escondendo, e você tenta dizer, eu vou falar só para Deus, não é este o caminho. Chame o seu líder, comprometido com a verdade, fale com ele, confesse e deixe, e assim você vai encontrar a restauração verdadeira para ter uma comunhão com Deus, voltar a cantar, a pregar, a ser um instrumento nas mãos do Senhor e o mais importante, viver uma vida de comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.